Se você já se perguntou por que diabos a monarquia britânica ainda existe em pleno século XXI, o que a Rainha Elizabeth II fazia de fato, como a realeza vive, o que come, se a princesa Diana foi ou não assassinada. Você está no vídeo certo. Todas essas curiosidades têm sido abordadas pela série The Crown exibida pela Netflix, desde 2016. Diante da morte da personagem protagonista, a Rainha Elizabeth II, muitas expectativas envolveram o lançamento da quinta temporada de The Crown em 2022. Então, se quer saber mais sobre a morte da Lady Di, assim como as curiosidades sobre a série e a família real britânica, fica até o final aqui com a gente. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nossos conteúdos. Beco Cult apresenta 13 curiosidades sobre The Crown e a família real britânica. The Crown é uma adaptação da peça de teatro The Audience, do próprio roteirista Peter Morgan. Na peça, Helen Mirren interpretou Elizabeth II e o foco centrou-se na relação da rainha com alguns primeiros ministros do Reino Unido. Já a série aborda a vida de Elizabeth II, a partir de 1952, desde a morte do seu pai, quando ocorreu a sua coroação. Esse momento marcou o início do reinado mais longo da história britânica, totalizando 70 anos. Ela tinha apenas 25 anos quando se tornou rainha. Conforme o site de finanças Money.com, a produção da primeira temporada, lançada em 2016, custou 130 milhões de dólares. Com esse orçamento, The Crown fica entre uma das séries mais caras da história. Isso porque, realizar uma série sobre a realeza requer figurinos e locações luxuosas. As diversas mudanças no elenco de The Crown foram definidas no início da produção. Planejou-se realizar uma nova seleção de atores a cada 2 temporadas, pois era necessário escalar atores diferentes conforme as décadas retratadas. A busca de semelhança nos atores que iriam retratar a família real era muito importante para a produção. Isso também se refletiu nos detalhes de figurinos. Por isso, um item essencial da produção eram as perucas. Foram criadas 6 perucas para cada personagem, todas feitas sob medidas. Para retratar o Palácio de Buckingham, a equipe da série recriou o ambiente quase como uma réplica. A sua importância reside no fato de ser a residência oficial e principal local de trabalho da monarquia do Reino Unido em Londres. Um castelo real também tem sido usado para ilustrar o Palácio de Buckingham. Trata-se de Lancaster House, que fica perto de uma residência que era utilizada pela rainha. Outro castelo importante para a família real é o Windsor. Diversos monarcas foram enterrados neste local, isso inclui a Rainha Elizabeth II. O interior do Castelo de Belvoir buscou simular o de Windsor. O Castelo de Belvoir é datado do século XI, e já foi utilizado como local de filmagem para vários programas de televisão e filmes, como o Código da Vinci de 2006. Você sabia que a Rainha Elizabeth II assistia à série? Essa informação foi dada pelo ator Matt Smith, o Daemon Targaryen, de A Casa do Dragão. Em The Crown, ele fez o papel do Príncipe Philip, na primeira e segunda temporada da série. Em entrevista à NBC, o ator disse, abre aspas, eu soube que a rainha assistia, parece que ela via em um projetor nas noites de domingo. Em 8 de setembro, foi anunciada a morte da Rainha Elizabeth II. Por conta desta notícia, o interesse pela monarca britânica que reinou por 70 anos reacendeu, e as pessoas passaram a querer saber mais sobre como Elizabeth II chegou ao poder. Assim, The Crown atingiu uma marca inédita, ao alcançar um recorde de crescimento de 800% em sua audiência. Também em função ao falecimento da rainha, a produção de The Crown anunciou uma pausa nas gravações da 6ª e última temporada que estavam ocorrendo naquele momento. Segundo o roteirista Peter Morgan, The Crown é uma carta de amor para ela, Rainha Elizabeth, e não tenho nada a acrescentar por enquanto, apenas silêncio e respeito. Devido ao papel que interpretava na série, o ator Matt Smith também revelou algo inusitado que aconteceu ao se encontrar com Harry, filho da princesa Diana. O ator conta, e encontrei Harry uma vez no polo, o que soa um pouco grandioso, mas não foi tão grandioso. Ele caminhou até mim e disse, vovô. Além disso, era comum encontrá-lo durante as filmagens, pois Harry e Meghan fizeram um acordo com a Netflix equivalente a R$797 milhões, para a produção de uma provável série sobre a vida do casal. As interpretações dos atores na série alcançaram diversos prêmios no Globo de Ouro e no Emmy. Essa dedicação pode ser vista na interpretação do ator John Lithgow, que ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante em 2017. Para capturar o timbre tímido e nasal do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, encheu suas narinas de algodão. Além disso, Lithgow é um ator americano, por isso,
Teve que treinar o dialeto e foi monitorado para que seu sotaque tivesse precisão durante toda a série. A Rainha Elizabeth II também tinha suas preferências do mundo fashion. Sua marca de bolsa favorita era a britânica Lanier, que tem uma faixa de custo médio de R$ 8.558. Poxa, moça, era só uma bolsa! Não é só uma bolsa, é uma Prada. A coleção da rainha pode ter chegado a mais de 200 bolsas. A série comprou bolsas da mesma marca para a atriz Olivia como interpretar a monarca, mas a Netflix não ostentou como a rainha, e adquiriu apenas 6 peças do acessório. Outra paixão da Rainha Elizabeth II que foi retratada na série, foram seus cachorros da raça Corgi. A primeira vez que teve esses pets foi aos 18 anos, e os cachorros as acompanharam por toda a vida. Apesar das cenas terem mostrado apenas 2 animais, a produção da Netflix criou um verdadeiro elenco de apoio que incluía diversos cachorros, até filhotes, com o intuito de evitar o desgaste das estrelas de 4 patas. Grande parte do orçamento de produção de The Crown foi gasto nas reproduções de figurinos. Era importante para a série representar peças icônicas como o vestido de noiva usado por Lady Di, em seu casamento com o então príncipe Charles, em 1981. A figurinista Amy Roberts foi a responsável por recriar essa peça. Para realizar esse processo, obteve ajuda de desenhos originais do vestido oferecidas por David e Elizabeth Emanuel, estilistas que desenvolveram o vestido na vida real. A peça passou por 6 ajustes precisos para ficar perfeito na atriz Emma Corrin, que interpretou a Lady Di em sua juventude. Apesar desse vestido de noiva ser considerado até hoje como símbolo de um conto de fadas entre um príncipe e uma princesa, Lady Di contou ao biógrafo Andrew Morton os problemas que enfrentava nessa época. A primeira vez que tiraram as medidas da princesa para o vestido de casamento, estava com 73,6 centímetros de cintura, mas no dia em que se casou, tinha apenas 59,6 centímetros. Isso porque, como retratado na série, a princesa sofria com a bulimia, doença cujo início se deu na semana seguinte de seu noivado. A série não poderia deixar de mostrar o marco que a princesa Diana foi para a cultura pop. Um desses momentos ocorreu em 1994, quando o então príncipe Charles, durante um documentário da ITN chamado Charles, in the Private Man, The Public Role, ao ser perguntado se havia permanecido leal à esposa em seu casamento, respondeu: "Sim, com certeza, até que ele se desfez irremediavelmente." Depois desta declaração, a imprensa britânica ficou pavorosa, pois esta foi a primeira vez que Charles admitiu, mesmo que acidentalmente, sua infidelidade para 13 milhões de telespectadores. No entanto, neste mesmo dia, a princesa Diana foi na festa da Vanity Fair, com um vestido de coquetel diferente das roupas que os membros da realeza normalmente usam em público. Os tabloides britânicos estamparam suas capas com as seguintes manchetes: "A vingança é chique, Di ontem à noite mostrou a Charles o que está perdendo." Ou seja, a roupa da princesa roubou a atenção das declarações de Charles. Esse vestido fez tanto sucesso que ficou conhecido simplesmente como vestido da vingança. A atriz Elizabeth Debicki, que interpreta Lady Diana na 5ª temporada, ficou belíssima ao recriar esse momento icônico. The Crown retratou uma das fases mais polêmicas da vida da princesa Diana. Após sua separação em 1992, o divórcio só foi finalizado de fato em 1996. Diana expôs suas queixas em uma entrevista dada à BBC, em 1995, que foi assistida por 20 milhões de pessoas. Foi nesta entrevista que a princesa contou diversos detalhes sobre seu casamento infeliz com o atual rei Charles III. Além de admitir o seu caso extraconjugal e relatar seu sofrimento com a bulimia, a confissão de Diana que mais causou alvoroço ficou por conta da famosa frase de que havia 3 pessoas em seu casamento, uma referência ao relacionamento de Charles com a atual rainha consorte Camilla Parker Bowles. A entrevista foi tão bombástica que anos depois a BBC foi forçada a se desculpar após uma investigação revelar que o repórter Martin Bashir usou métodos enganadores para fazer com que a princesa concordasse com a entrevista. Isso porque foi a primeira vez que um membro da família real falou tão abertamente sobre sua vida pessoal. Além disso, o irmão de Diana relatou que essa entrevista contribuiu para sua morte, pois, por conta da forma que foi obtida, a princesa não confiava mais nas pessoas e passou a recusar a proteção contínua do palácio após seu divórcio. A 4ª temporada de The Crown retratou diversos problemas do relacionamento amoroso entre Lady Di e o então príncipe Charles. Isso causou uma repercussão na vida real, pois Charles e sua esposa atual, Camilla Parker, tiveram que desativar seus perfis nas redes sociais devido às reações negativas sobre suas representações na série. Principalmente o envolvimento de Camilla durante o casamento do príncipe, agora rei, com Diana. Em 1989, vazou um telefonema entre Charles e Camilla. Na ligação,
o atual monarca britânico expôs que desejava ser o absorvente íntimo interno da amante. O relacionamento amoroso oficial entre os dois só foi retomado depois que o casamento de Charles com Lady Di se desfez. Charles e Camilla se casaram em abril de 2005. The Crown aborda os acontecimentos anteriores e posteriores à morte da princesa Diana, que ocorreu em 31 de agosto de 1997 em Paris. Em 2022, completamos 25 anos sem Lady Di. A Netflix já afirmou que o exato momento da batida não será mostrado. O fatídico acidente ocorreu da seguinte forma. Diana saiu do Hotel Ritz depois da meia-noite, e, em decorrência de um grupo de paparazzi que buscavam tirar fotos dela e do seu namorado Dodi Al-Fayed, o casal sofreu uma perseguição. Ao se aproximar do túnel Ponte de Lauma, o motorista perdeu o controle e bateu o veículo. Essa é a versão oficial dos acontecimentos, mas existem diversas teorias da conspiração sobre os fatos que envolvem a morte da princesa. Uma delas corresponde à colisão com um Fiat Uno branco. Testemunhas afirmaram que avistaram um carro de mesmo modelo e cor pouco depois da batida. Autoridades francesas examinaram mais de 5.000 veículos, mas não conseguiram encontrar o carro. A teoria mais conhecida é a de que a morte do casal foi encomendada pela família real britânica, em razão da gravidez da princesa e o noivado iminente com o empresário egípcio. A culpa da família real foi reforçada por Richard Tomlinson, um ex-espião britânico, que afirmou ao jornal People que o acidente que matou Diana era similar a um plano que usava um forte flash de luz e um túnel, e foi desenvolvido para assassinar o ex-presidente da Sérvia, Slobodan Milošević. Infelizmente não vai ser em 2022 que veremos como The Crown abordará a morte da princesa, já que esse tema será tratado na 6ª temporada. Recentemente, imagens da gravação do episódio sobre o acidente e a morte de Lady Di repercutiram na internet. Mas e vocês? Acreditam que foi um acidente ou uma morte encomendada pela Rainha Elizabeth II? Conheciam todas essas curiosidades sobre a série e a família real britânica? Deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe para nos ajudar a continuar entregando as melhores curiosidades sobre filmes e séries para vocês. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossos conteúdos. Beco Cult deseja vida longa a todos vocês, porque não é só a rainha que merece viver bastante. Até mais!